Eu sou André Medeiros, da Sala do Desenvolvimento, e meu objetivo aqui é trazer ideias, insights, informações que possam ajudar a você melhorar o teu nível de bem-estar. E hoje eu vim falar sobre como a gente pode enfrentar as adversidades. Sim, a gente pode enfrentar as adversidades focando nos problemas, ou a gente pode focar nas emoções. Sim, focar nas emoções. E quando é que a gente resolve um ou outro? Qual é a melhor alternativa? Quando a gente se depara, por exemplo, com um problema que a gente pode resolver. Então a gente tem que focar no problema. Então vamos supor o seguinte, seu carro furou o pneu, você está com um problema para resolver, você tem os instrumentos ali, troca o pneu do carro. Você assumiu um time, uma equipe, essa equipe ela está desmotivada. Então você começa a avaliar a equipe e implantar alguns KPIs ou descobrir por que existe aquela desmotivação e começar a trabalhar naquele problema que é a desmotivação da equipe. Então você focou no problema. Você tem um estoque que está precisando rodar e está parado lá já faz tempo. Então você faz uma promoção, você melhora a comunicação, você ativa novos clientes. Então assim, tem uma série de ações que você pode fazer para poder colocar aquele estoque para girar. Então aí você está focando nos problemas, quando você tem situações que você pode resolver. Mas quando é que você vai abordar, a sua abordagem é melhor quando você foca nas emoções? É justamente quando você tem problemas que você não consegue resolver. Vou dar um exemplo atual meu, por exemplo. Eu gosto de fazer atividade física, eu faço atividade física há muito tempo. E eu faço diariamente. E 2 semanas atrás eu quebrei o pé. Quebrei o pé e engessei o pé. Eu sei o seguinte, esse gesso vai ficar aí durante 30, 40 dias, é o prazo que foi dado para mim. Não adianta eu ficar pensando, me lamentando por causa do gesso no pé. Esse problema não dá para ser resolvido temporariamente. Então, nesse caso, eu tenho que trabalhar as emoções. Eu tenho que arrumar estratégias para que aquilo ali seja aceito. Eu tenho que levar essa situação da melhor forma possível. Tem gente que está com... ficou desempregado, tá? A pessoa ficou desempregada agora e dá para focar, se lamentar porque ficou desempregado? A pessoa pode chegar e focar para arrumar um novo emprego, mas daí a pessoa arrumar um novo emprego não é responsabilidade dela. Pode ser que ela faça o melhor de si, melhore o currículo, comece a ativar a sua rede de contatos, faça o seu melhor, mas mesmo assim o emprego não vem agora. Então ele não consegue resolver esse problema. Nesse caso, por exemplo, ele pode focar nas emoções, ele tem que controlar as emoções para enfrentar esse período que, se Deus quiser, vai ser curto, mas que é um período que ele tem que enfrentar. Tem situações mais graves, como por exemplo, uma morte de alguém. Agora a gente está enfrentando essa questão da pandemia, então é um problema que está ocorrendo com muita frequência. A gente muitas vezes pode conhecer alguém que morreu agora há pouco, ou você conhece alguém que tem algum familiar que também faleceu. Então esse problema não dá para ser resolvido. Então nesse caso a gente tem que trabalhar as emoções. E como é que a gente pode pensar sobre a questão das adversidades? Como é que as pessoas enfrentam as adversidades? Imagine um gráfico, tá? Você está com a sua vida nesse patamar. Aconteceu uma adversidade, sua vida vai cair, o nível de motivação, o seu bem-estar vai cair e você vai melhorar com o tempo, mas pode ser que você não chegue ao nível de bem-estar, de vida que você tinha antes e você continue aqui embaixo. Isso é uma das formas de enfrentar, né? É uma das possibilidades. Ou você está com aquele nível de bem-estar, houve a adversidade, você caiu e depois consegue retomar até o mesmo nível que você estava anteriormente. Geralmente o pessoal chama isso aqui de ele é resiliente, ele conseguiu absorver a pancada e voltou para o mesmo nível que estava. E tem um terceiro tipo, que é você está no nível, você está com tua vida rodando normalmente, acontece a adversidade, vai cair, e depois você aprende com a adversidade e quando retoma, o nível de sua vida está superior ao nível que havia anteriormente.
E na literatura o pessoal está falando sobre ser antifrágil, quando a pessoa consegue não só assimilar aquele problema que aconteceu, mas aprender com ele e, no final das contas, sair maior do que a pessoa entrou. Um exemplo desses que a pessoa teve adversidade e voltou maior é o seguinte. Eu li agora há pouco sobre um casal americano que agora está dedicando a vida à questão de educação. Eles estão educando sobre morte súbita. Por quê? Porque na história deles, eles tiveram 3 filhos e o último filho que eles tiveram, ela deixou, uma semana antes dela voltar a trabalhar, ela deixou o filho numa creche e para ele começar a se acostumar, tanto a família quanto ele, começar a se acostumar àquela rotina de creche. E o que acontece? A criança morreu, né? Teve um episódio de morte súbita. Né? Foi descoberto isso no hospital, que tinha sido morte súbita, e a partir daí eles começaram a estudar sobre a morte súbita e dedicaram a vida a ensinar novos pais, a ensinar creches, ensinar quem fosse possível, a maior quantidade de pessoas possível, para poder evitar que novas crianças morressem de morte súbita. Então esse é um exemplo e provavelmente você conhece, seja de televisão, de pessoas que viveram uma grande tragédia e depois dessa grande tragédia utilizaram essa grande tragédia para poder dar um sentido para a vida e ajudar outras pessoas. O livro How of Happiness, por exemplo, tem vários exemplos de pessoas que tiveram câncer e quando descobriram que tinham câncer, eles ressignificaram a vida. Nos exemplos descritos, tinha empresário que começou a ter aula de música, porque ele sempre queria aprender música e devido ao dia a dia, o corre-corre, deixou aquilo de lado. E quando teve essa notícia, ele chegou e ressignificou toda a vida e começou a fazer coisas que ele gostaria de fazer e que o dia a dia, o corre-corre, naquele dia a dia, no dia a dia dele, no corre-corre, ele tinha deixado de lado. Teve gente que melhorou o relacionamento com a família, então teve assim... Com essa pancada da descoberta do câncer, a vida de várias dessas pessoas que foram relatadas no livro, essa vida mudou e ela começou a fazer coisas que antes não fazia. Tem uma palestra que eu assisti uma época dessa no TED que é muito interessante. Essa mulher, ela começa a falar sobre o maior presente que ela recebeu na vida dela. E quando ela começa a falar sobre o maior presente que ela recebeu na vida dela, ela disse que foi um presente que começou a melhorar o relacionamento dela com a família dela. É um presente que aumentou o nível de gratidão que ela tem pelas coisas, às vezes por coisas pequenas, às vezes por coisas que no dia a dia, antes de receber esse presente, ela não percebia. Então, esse presente fez aguçar toda a percepção dela de quantas coisas maravilhosas ela tinha na vida dela. E ela vai contando sobre isso até determinado ponto que ela diz que o presente que ela recebeu foi um câncer. E esse câncer fez ela ressignificar a vida dela. E a vida dela, naquele momento, estava melhor do que a vida dela antes desse episódio. Quando a gente fala sobre isso, não é que a gente está dizendo assim, o câncer é bom. Inclusive, no livro, fala que vários desses pacientes, o câncer não evoluiu, o câncer estagnou. Os filósofos estoicos dizem que o seguinte, que só vai acontecer com o ser humano aquilo que é próprio do ser humano. Como assim? Por exemplo, só vai acontecer com a mangueira aquilo que é próprio da mangueira. A manga vai nascer da mangueira. Quando a gente olha um pé de abacate, vai nascer o quê? Um abacate. Você não vai esperar que vá nascer uma manga de um pé de abacate, nem vai nascer um abacate de uma mangueira. Aquilo não é próprio deles. E se um problema está acontecendo com você, é porque é próprio do ser humano. Nada vai acontecer com você que não seja próprio do ser humano. Nada vai acontecer com você se não fosse para acontecer com você. Então os estoicos dizem o seguinte, que nessas ocasiões, quando acontecer uma adversidade, você tem que aceitar essa adversidade, porque aquilo era para ser realmente seu. A primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei meio assim, poxa, mas que pensamento mais conformista. Eu não fiquei assim satisfeito
com essa linha de pensamento no começo, até que veio uma forma diferente de pensar sobre isso. É como se fosse um jogo de videogame. No jogo de videogame, você começa a jogar naquela fase e passa de fase. Na próxima fase, você vai encontrar algum problema, alguma adversidade, algum obstáculo que você não consegue passar. Quando você não consegue passar, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aquele videogame e vai jogar de lado. Chateado porque você não conseguiu passar de fase. Não. Você vai pegar e vai tentar passar de fase. E você vai tentar até passar daquela fase e ir para uma próxima fase onde vai ter uma nova dificuldade, uma nova adversidade, um novo desafio que vai te impedir de passar de fase e você vai batalhar em cima daquele desafio até que você vai conseguir passar para uma nova fase. E na vida é semelhante. Vão surgir adversidades para você e, de acordo com os estoicos, se aquela adversidade, se aquele problema surgiu para você, é porque era para você. Quando a gente vai, por exemplo, para a Bíblia em Provérbios 3:12 fala o seguinte, que do jeito que um pai corrige o filho, porque o pai ama o filho e quer a melhora dele, Deus corrige também você, porque ele te ama e quer a tua melhora. Então a gente pode ver que existem várias correntes, vem de várias fontes a mesma informação. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando e insistindo nessa informação? Porque, lembra, a gente pode enfrentar o problema, né? Ou a gente pode ter o foco nas emoções. E essa forma, essa maneira de pensar, essa forma de organizar o pensamento é justamente para poder te ajudar a enfrentar, melhorar as emoções quando você não pode focar no problema, que você tem que focar, porque o problema é insolúvel. Ah, tem outro ponto, tá? Você também pode focar no problema, quando o problema tem solução, pode focar nas emoções, quando as emoções, quando o problema não tem solução e que você vai ter que trabalhar as emoções, e você pode continuar focando nas emoções quando você se depara com um problema que é grande e que você precisa de equilíbrio emocional para enfrentar aquele problema, para poder você ter a melhor resposta àquele cenário e enfrentar da melhor forma aquela adversidade. Então, se você tiver cabeça fria para poder organizar o pensamento, você vai ter um resultado melhor. Então, quando a gente fala sobre os estoicos, fala sobre a reação que várias pessoas tiveram quando enfrentaram a adversidade. Quando a gente fala sobre a questão do gráfico, de que tem gente que cai quando encontra uma adversidade, cai e não consegue voltar para o nível anterior. Tem gente que volta para o nível anterior e tem gente que vai superar o nível anterior porque usou aquela adversidade, aquele problema, para poder ficar maior. Dizem que o bom marinheiro, né, o grande marujo, só se forma através de grandes tempestades para poder aprender com a adversidade. Os médicos, por exemplo, eles começam a estudar com outros médicos e estudar casos difíceis que outros médicos se depararam no dia a dia. Para quê? Para que eles se preparem para quando uma adversidade chegar para ele, quando um novo caso, um novo problema, ele esteja preparado para poder enfrentar aquela situação. E em todo esse cenário a gente pode ver também que o seguinte, que você pode olhar através da espiritualidade e ver que Deus, de acordo com a Bíblia, ele muitas vezes ele está lhe preparando, ele está te colocando na adversidade porque aquilo é o melhor para você. E muitas vezes você não entende. Eu tive só para contar, ilustrar essa história, eu tive um cachorro, uma época dessa, e era um pug. E o pug, Bull, ele ficou doente. E a gente levou ele para o veterinário e ele estava sofrendo. E eu lembro que quando o veterinário foi com uma injeção para dar em Bull, aplicar a injeção em Bull, Bull olhou para mim e ele deixou que o veterinário aplicasse a injeção nele. Aquele olhar de Bull transmitiu para mim o seguinte, é que ele confiava em mim. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo, não sabia por que ia levar uma injeção, mas ele confiava em mim. A relação não seria a mesma entre mim e Deus? A mesma coisa. Então, a partir do momento que eu confio nele,
mesmo sem entender o problema que chegou, mas eu vou olhar com confiança e vou aceitar aquilo. Quando a gente começa a pensar sobre a relação um cão, um animal, né? Um animal, o ser humano e Deus, a gente começa a imaginar o seguinte: um cachorro, por exemplo, ele não tem consciência do teu mundo. O cachorro, ele tem consciência do habitat dele. Ele sabe aquele lugar que ele mora, aquele lugar que ele vive, aquele habitat ele tem consciência. Ele não tem consciência da complexidade do seu mundo, que é muito mais complexo do que o mundo dele, porque a mente dele, o cérebro dele, não tem essa capacidade. E essa relação, será que não seria a mesma com Deus? Que a gente, com a mente que a gente tem, com o cérebro que nós temos, a gente não tem a capacidade de entender a complexidade do mundo de Deus? Provavelmente. Inclusive na Bíblia fala isso também. Diz que muitas vezes a gente não consegue ver porque os olhos da gente ficam anuviados, que a gente não consegue ver agora, no futuro a gente vai conseguir, mas agora não. Então, quando a gente começa a pensar formas de enfrentar os problemas focando nas emoções, a gente tem que começar a pensar em estratégias para a gente aceitar aquela situação e conseguir melhorar, mesmo vivenciando aquela adversidade, aquele problema. Tem uma história que ela é muito conhecida, é a história do sábio, do aprendiz e da vaca. O que aconteceu? O sábio e o aprendiz, eles estavam andando em uma determinada região e encontraram uma casa bem humilde e as pessoas da casa convidaram esse sábio e o aprendiz a ficarem lá durante aquela noite. E eles serviram comida, trataram muito bem esse sábio e esse aprendiz. Fazendo um parêntese, eu lembro de uma época que eu trabalhei vendendo equipamento para avicultura. E eu estava no interior e vi uma propriedade lá que tinha um aviário e eu disse, poxa, eu devia ter uns 20 anos talvez na época. E eu fui lá, me apresentei e apresentei os materiais que eu vendia, os equipamentos que eu vendia para avicultura. E o que acontece? O pessoal gostou, comprou os equipamentos, tudinho, fez a encomenda, era próximo de meio-dia, já estava bem, faltavam uns 15 minutos talvez para meio-dia, quando estava tudo concluído. Eu disse, pessoal, foi um prazer conhecê-los, daqui a um tempinho eu estou trazendo o equipamento. E eles disseram, não, agora você vai almoçar. Aí eu disse, não, pessoal, eu não conhecia o pessoal. Eu não conhecia eles, né? E aí disse, não, eu tô indo, valeu, obrigado. Eu disse, não, você vai almoçar com a gente, que é uma desfeita se você sair daqui agora sem almoçar com a gente. E eles me colocaram na cabeceira da mesa, serviram o que tinham de melhor, me trataram com muito carinho. Quando eu acabei o almoço, trouxeram doce. Aí eu disse, não, obrigado. Eu disse, não, aqui doce. E não foi pouco não, trouxeram muito doce. Eu disse, poxa, é muito. Eu disse, não, você tem que comer. Aí eu disse, beleza. E aí eles foram muito gentis comigo na época. Então, provavelmente, essa família que acolheu o sábio e o aprendiz deve ter tratado os dois com o mesmo carinho, mesma atenção e mesmo zelo. E aí o que acontece? No dia seguinte eles saem daquela casa e o sábio diz para o aprendiz que eles têm que voltar naquele dia à noite. E eles voltaram escondidos naquele dia à noite e o sábio disse, olha, tem aquela vaquinha lá e a gente vai empurrar a vaca deles pelo precipício. E o aprendiz ficou abismado, disse, poxa mestre, mas como é que a gente vai fazer isso? Porque esse pessoal foi tão legal com a gente, tratou a gente tão bem, e essa vaquinha é a fonte de renda da família, como é que a gente vai fazer um absurdo desse? O sábio disse, a gente vai fazer e obedeça. E aí eles empurraram a vaquinha e foram embora. A vaquinha morreu. Passaram muitos anos, esse aprendiz ele ficou com aquilo na cabeça. Toda aquela situação deixou ele muito desconfortável durante muitos anos, até que depois de muitos anos ele resolveu voltar para aquela localidade e procurar aquela família, provavelmente para pedir perdão por ter feito aquilo. Quando ele chega naquela localidade, procura a fazenda e não encontra mais aquela fazenda. Aquela casinha humilde que estava lá não existia mais, existia um casarão. A fazenda estava toda próspera, tinha uma série tinha cavalos, tinha muitas vacas, eles produziam muita coisa. Então, o que é que ele imaginou? Pronto, a família
a única fonte de sustento da família era aquela vaquinha, que eles vendiam o leite daquela vaquinha, e depois que a gente matou a vaquinha, eles quebraram e tiveram que vender a propriedade. E ele foi lá conversar com as pessoas que moravam naquela casa grande, perguntar se eles sabiam da família que morava naquela propriedade alguns anos atrás. Alguns anos, né? E aí, o que acontece? A família disse, não, a gente sempre morou aqui, essa propriedade sempre foi da gente. Ele disse, poxa, mas eu vim aqui alguns anos atrás e a propriedade era uma casinha simples, não era uma casa tão robusta, tão grande, tão luxuosa quanto essa casa agora, como é essa casa agora. E eles chegaram e disseram, não, é porque é o seguinte, a gente vivia da venda de leite de uma vaquinha que tinha aqui. Só que um dia a vaquinha caiu num precipício e a gente teve que arrumar alternativas para poder substituir essa fonte de renda. E a partir daí a gente começou a prosperar. A gente começou a arrumar várias alternativas e a fazenda prosperou e hoje nós estamos nessa situação. E aí ele olhou que a adversidade que aquela família enfrentou foi justamente a adversidade que era necessária para que eles evoluíssem, para que eles chegassem onde eles estão agora. Falando tudo isso, qual seria a minha proposta? Minha proposta para você. Olha, minha proposta é o seguinte, durante essa semana ou durante esse período, comece a classificar as adversidades que você está enfrentando. Eu estou enfrentando um problema que eu consigo resolver. Foca no problema e tenta resolver. Eu estou enfrentando um problema que não dá para ser resolvido. Então eu vou focar em quê? Nas emoções. Eu tenho que trabalhar minha mente, meu coração, para que eu consiga enfrentar isso da melhor forma. Eu estou enfrentando, meu cenário é o seguinte, é um problema difícil, e que eu preciso de equilíbrio emocional para poder tomar a melhor decisão. Então eu tenho que trabalhar em paralelo à resolução do problema e a minha parte emocional. A partir do momento que você começa a fazer essa divisão, você começa a diminuir o gasto de energia desnecessário. Inclusive, tem uma dica em relação a essa questão de como você deve, no dia a dia, enfrentar ou pensar sobre as adversidades e problemas. No livro 12 Regras para a Vida, que foi escrito por Jordan Peterson, ele fala o seguinte, que se você pegar, tem uma determinada questão, uma determinada adversidade, e você passa o dia pensando naquela adversidade, o que vai acontecer? A tua vida vai ficar muito pesada. Então, o que ele propõe, a técnica que ele propõe é você separar janelas do teu dia para você pensar e conversar sobre aquela adversidade. A partir do momento que você estabeleceu esse horário, então outros momentos durante o dia, se por acaso aquele pensamento ele voltar para a sua cabeça, você na hora diz, não é esse momento. Conversa com você mesmo e diz, não é esse momento. O momento de conversar sobre essa situação é tal momento e com tal pessoa. E aí você começa a colocar aquele cenário, aquela adversidade dentro de uma caixinha e não fazer que não deixar que aquela situação, aquele cenário vá atingir e atrapalhar toda a tua vida, todo o teu dia a dia e deixar você no final do dia exausto. Então, essa é uma das técnicas. Pronto, então a proposta que eu faço para você é classifique se é um problema que você consegue resolver, se você tem que trabalhar nas emoções, se você tem que trabalhar os dois de forma paralela, tuas emoções e os problemas, e estabeleça, se o problema for uma coisa mais grave, que vá atrapalhar o teu dia a dia, estabeleça horários para você pensar e discutir e conversar sobre horários e também pessoas, tá? Não vá falando do teu problema para todo mundo, para você conversar sobre aquilo e tentar resolver, tá? Bom, coloque-se em prática. Meu nome é André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento. Foi bom que você
tenha aparecido por aqui. Foi um prazer te encontrar por aqui. E a gente se vê num próximo vídeo.